Bom, e agora vamos falar do blues, recebendo aqui integrantes da confraria. Esse final de semana tem evento aqui em Mossoró, o Clube do Blues, recebendo o nosso bom dia David Costa e também o Jean Carlos. Bom dia para vocês. Já gostaria de saber como nasceu essa confraria. Bom dia, né, primeiramente. Bom, a confraria nasceu da ideia entre Jean e eu, para poder propagar e difundir um pouco desse gênero aqui na cidade, né? Tendo em vista que a cena ainda é um pouco pequena comparada a outras cidades como Fortaleza e Natal, surgiu essa ideia de a gente poder difundir um pouco o gênero, criar novas bandas, novos músicos desse gênero aqui em Mossoró. Né, Jean? Isso, e a gente começou primeiramente com uma página na internet e a gente foi bem surpreso que todo mundo começou a curtir, falar e compartilhar. Então vocês começaram de uma forma despretensiosa? Não, na verdade também. Foi porque os amigos se juntavam para falar sobre música, falar sobre como era a cena em outras capitais. E nesses encontros surgiu a ideia, né? Nós já tínhamos uma página no Facebook e, como ele disse, foi curtindo, foi tomando uma proporção maior. E daí então a gente resolveu criar o Clube do Blues, o primeiro Clube do Blues de Mossoró, o Desert Blues Club, na verdade, né? Que inclusive é o que leva também o nome na fanpage no Facebook. Exatamente, exato. Na fanpage, no Facebook e no Instagram também. Legal. E como foi que o blues chegou até vocês? Peraí, recapitulando, vamos entender um pouco mais. Para quem não está em casa e não conhece o gênero, posso chamar de gênero musical assim? Isso, exatamente. Vamos falar um pouco das origens e de onde nasceu e como ele chegou até vocês. Bem, primeiramente nós curtimos músicas alternativas, né, rock and roll, essas coisas, e a gente eu particularmente comecei a pesquisar a origem disso tudo. Então a gente chega no blues, que é quando começa tudo, né? É um estilo musical de cunho afro-americano, né? Começo dos anos 1800, mais ou menos, começaram, né, os primeiros cantores de blues, né? Trabalhavam nas plantações de fazendas no Mississippi, e daí eles começaram a cantar o seu sofrimento, que o blues, né, a cor blue, o azul, significa tristeza. Então eles começaram a cantar as suas tristezas durante a plantação, né, o seu trabalho árduo e etc. Então, daí tornou a proporção que é o blues, né, a partir daí começou a crescer. Então, historicamente, o blues tem uma parcela muito importante naquilo que se trata a musicalidade, porque ele, então, foi do berço daquilo que entendemos por músicas alternativas. Exatamente. Do rock ao jazz. Amigos costumam dizer, amigos do meio, músicos principalmente, costumam dizer que blues é tudo aquilo que traz uma cena triste, um cachorro seu que morre é um blues, um pé na bunda de uma namorada é um blues. Então, blues, ele emite muito esse tipo de sentimento, esse feeling, a tristeza, o sofrimento, porque surgiu, como ele já disse, das plantações de algodão das fazendas do estado do Mississippi, né? Da sua origem lá nos Estados Unidos. E a inserção do blues aqui no Brasil? Bem, começou praticamente nos anos 80, né? Tem uma figura pioneira? Tem sim. Tem vários. Assim, na década de 84, Celso Boy Blues foi um dos percussores a ser rotulado como blues, que a gente chama de bluesman, né? Anteriormente, antes de 1984, músicos brasileiros já fizeram músicas de blues, só que, porém, não tinha esse rótulo ainda, né? Então, em 1984, Celso Boy Blues, ele lançou um álbum chamado Som da Guitarra, que foi realmente onde começou a surgir blues na rádio, blues no eixo ali Rio-São Paulo, né? Então foi daí que surgiu praticamente o primeiro rock blues brasileiro, o blues brasileiro, né? Que o pessoal chama de blues brasileiro, é rotulado dessa forma, blues brasileiro. E logo depois em seguida surgiu blues etílicos e por aí vai, né? Bandas de conhecimento nacional, de renome nacional, que tiveram como base o blues, a gente pode citar aqui algumas delas? Blues etílicos, né? Flávio Guimarães também é um cantor bem conhecido. Mas o interessante disso tudo é que hoje, né, a maior cena de blues nacional é em Fortaleza, aqui vizinho. Né? Lá eles têm um apoio de uma casa chamada Casa do Blues, que de certa forma meio que chamou a atenção da gente também, de propagar também o blues dessa forma, né? Juntando os artistas, juntando pessoas que gostam do blues. E hoje lá praticamente é a maior cena de blues, né? Tem o Felipe Casô,
né? Tem a Blues Label, tem o Arthur Menezes, também tem um renome muito, assim, bem grande nacionalmente hoje. E tem o Alisson dos Anjos também, que a gente está trazendo ele agora esse final de semana, né? Como o primeiro show, como o Desert Blues como produtora. E é isso, estamos aí todo mundo junto para propagar o estilo e vai ser O show bem bacana. acontece onde? No Centro Cultural Mamba Negra, ali vizinho ao Correio da 12 anos, por trás da antiga Number One, Boate Number One, A partir de que horas? a partir das 22 horas. A gente tem também outras atrações, no caso, não vai ser só o Alisson. 10 horas em ponto a gente começa com a banda moçoroense Como um Raio, que é uma banda que toca rock and roll, meio regional, assim, bem bacana. Temos o Alisson dos Anjos em seguida e no final nós temos uma Jam Session. Jam Session é algo bem comum nos shows de blues, onde todos os músicos ao final do show se reúnem, sem ensaiar, passa lá e faz um som pra galera, né? Então o blues é bem bacana porque é um estilo que chama você para fazer improvisação, então vai ser bem bacana. Aproveitando o gancho do improviso, o blues, melodicamente, ele se configura por uma quantidade X de instrumentos, tem alguns instrumentos que são exclusivos do blues. Como acontece para alguém identificar que aquela melodia é um blues? Primeiramente a viola, né? A viola caipira, né? A gaita, que é o começo, harmônica, né? A gaita harmônica é o começo de tudo. E depois de muito, o blues sempre começou assim, né? A harmônica, a viola e etc. Depois, nos anos 40, quando algum desses músicos migraram para Chicago, foi quando eles começaram a colocar a guitarra elétrica, né? Que o Muddy Waters foi o pioneiro de mesclar o blues eletricamente. E daí puxou a bateria e eles viram que era possibilidade de fazer muita coisa. E desde então surgiu vários subgêneros desse blues, né? Jumping blues, rock blues, Blues fusion. Então várias vertentes surgiram da origem principal e devido a esses subgêneros também surgiram outros, inserindo outros tipos de instrumentos dentro da cena do blues, né? O sax. Então, tem sax, que é muito comum no jazz, mas que hoje já existe um blues já com sax, com outros tipos de instrumentos, além dos clássicos instrumentos do blues, né? Falamos aqui da origem do blues. No cenário atual, americano, quem são as figuras, as bandas de destaque desse gênero musical? Hoje ainda são praticamente os pioneiros, né? O B.B. King, que esses dias esteve hospitalizado, né? 90 anos e fazendo música, tocando em palco. Tem o Buddy Guy também. Então eles foram um dos pioneiros ali no comecinho, mas ainda estão até hoje. Mas sempre tá rolando bandas novas, né? O cenário blues americano, ele é infinito, assim, tem muita artista mesmo, né? De imediato, assim, o B.B. King ele ainda está lá segurando na frente de todos. Vocês comentavam que tiveram uma surpresa muito grande da adesão do público através da fanpage, também do Instagram. Vocês acreditam que a cena não é que ela seja pequena, ela precisava de um entusiasmo. Existiam amantes do blues aqui na cidade, mas que estavam amando de uma forma platônica, sozinhos. Exato. E agora vocês se reuniram através dessa confraria. A confraria já conta com membros ativos, assim, já tem um número... Vocês conseguiram contabilizar quantas pessoas já estão integradas nessa confraria? Em torno de 40 pessoas já começamos todo mundo junto, né? A gente promoveu uma feijoada, onde nessa feijoada a gente tocava música, tocava vinil e etc. E o pessoal foram para conhecer mais o clube, e daí a gente conseguiu aumentar um pouco mais de pessoas comprando camisa e falando. Então a gente está com em média de 45 a 50 pessoas, assim, amigos nossos, que todo mundo se conhece e está propagando a cena, né, aqui. É bem interessante. E a expectativa é que mais pessoas... A questão é porque o público do blues é bem peculiar, sabe? Ele é meio que retraído e ele é muito exigente quanto ao gosto musical. Então é difícil você acabar encontrando um som de blues num barzinho de esquina, numa casa de show. Então é por essas questões mais afinadas do admirador, do apreciador do blues,
que é difícil você conseguir um público de grande expansão, um público grande. Mas a ideia do clube, do Desert Blues Club, é essa, tentar propagar, Fomentar a cena cada vez, quanto mais gente para poder compartilhar e conversar sobre boa música, sempre é muito bom, né? Existe uma frase bem interessante do Arthur Menezes, que ele fala assim, que só existe duas pessoas em relação ao blues. São as pessoas que gostam de blues e as pessoas que não conhecem o blues. E quando acabam conhecendo, acabam gostando, porque é uma música realmente muito legal. Então, a gente está meio com essa ideia, né, de propagar, de mostrar às pessoas. E até agora está dando certo. A gente ainda está com o primeiro evento aí, todo mundo... A expectativa é muito boa. Né? Vamos falar um pouco mais do evento. O evento acontece no próximo sábado. Isso. Mamba Negra é o nome do espaço. Isso. 12 anos, né? Isso. Portagem antiga, Boate Number One. Por trás. Vizinho os Correios, né? Os Correios de 12 anos. Quem está em casa agora se interessou para curtir o evento, pode adquirir o acesso lá no local mesmo? No local, exatamente. Também pode procurar a gente na página da internet. Aproveita e divulga aí os endereços. É o Facebook /Desert Blues Mossoró. Então lá a pessoa que quer comprar o ingresso pode mandar um inbox, né? Lá mesmo tem uma postagem com alguns números. A gente deixou lá disponível para quem quiser comprar, ligar, reservar o seu, porque na hora a gente vai fazer um preço diferenciado. Lembrando que a gente está mais ou menos na espera de 120 pessoas, porque é a captação máxima do espaço, então vai ser... Né, todo mundo não vai poder entrar, então tem que correr logo, comprar e garantir o seu espaço, que vai ser uma noite muito bacana para a música. Ingressos antecipados também na casa de disco aqui de Mossoró, a Rising Records, ali vizinho ao Itaú, né? Vizinho ao Itaú. Rising Records pode chegar lá e adquirir seu ingresso antecipado pelo valor de R$15, ainda enquanto dá tempo, porque até sábado ninguém sabe se já vai vender os 120 ingressos. Legal, turma que está em casa, anota aí, sábado é dia de blues aqui na nossa cidade. Você que é amante da música, pode entrar em contato aqui com essa rapaziada bacana e fazer parte dessa confraria bem legal. David, Jean, obrigado pela presença de vocês, o espaço está sempre aberto para musicalidade, seja ela alternativa, e o blues de uma melodia tão chamegosa para nós, é um prazer enorme. Obrigado você, Léo, obrigado pessoal da TCM pelo espaço, e estão convidados também, viu? Apareçam lá para curtir uma boa noite.